Ok, voltando e agora com a professora Amanda, é com ela que nós vamos falar, que aliás tem 100 mil reais chegando em Teresópolis, uma verba que ela conseguiu, ela também vai falar disso. Irê, tô bem, tá? Tô bem, amanhã já vou tirar os pontos, tá tudo bem aqui comigo. Graças a Deus foi só um susto, eu acho, tá? Porque os exames, eu só vou ao médico também amanhã. Professora Amanda, agora vereadora Amanda, a partir de 1º de janeiro, bom dia. Bom dia, Hélio, obrigada pela presença, pelo convite, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Pena que a gente está vindo falar de um tema tão difícil, que coisa chata, né? Eu te agradeço, porque foi tudo muito rápido, eu te falei hoje de manhã. Sim. Porque quando eu vi o negócio da liminar, eu falei, eu tenho que ir, preciso ir mais à frente com isso. Sim. Presidente do Conselho de Educação. Isso. Como é que é essa história? Isso foi há 2 anos atrás. O Conselho já estava trabalhando em cima disso. Você sabia, óbvio. Então, eu vou até tentar esclarecer umas partes, porque a gente está acompanhando também as reportagens de vocês. E, às vezes, o Conselho está sendo citado de uma forma, como é que eu posso dizer? Incompleta. Sim. Porque o que acontece? Nós somos 3 conselhos dentro da educação. O Conselho Municipal de Educação, que é o que rege o sistema de educação, onde fala de escolas públicas e privadas. Que é o seu. Que é o que eu presido. O CACS Fundeb, que hoje é presidido por uma cadeira do Conselho Municipal de Educação, por um conselheiro nosso, que é o Tiago Duque, que preside hoje o CACS Fundeb. Ele é exclusivo para tratar dos recursos do fundo do Fundeb, né, do Fundo de Desenvolvimento, que é atrelado ao regramento do FNDE. E aí ele tem uma regra própria, uma regra federal. E a gente tem o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que fiscaliza exclusivamente os repasses e recursos da alimentação. Por que eu sei de parte desse processo? Porque em determinado momento eu era suplente do Flávio, que na época era nossa cadeira, a cadeira do Conselho, dentro do CACS Fundeb. O Flávio sofreu um acidente. E eu, como suplente, fui fazer a nossa representatividade do Conselho Municipal de Educação dentro do CACS Fundeb para analisar as contas, porque a dinâmica do Conselho, ela é assim, todo mês a gestão manda para eles um relatório de recursos, do que entrou, do que saiu, como é que foi gasto, e o Conselho vai aprovando isso. Quando eu cheguei lá, que esse processo já estava já no final, porque ele foi um processo que foi muito rápido, ele começou em acho que foi julho ou agosto de 21, as questões de solicitar desapropriação, o aceite do prefeito, tudo mais. E as quitações começaram se eu não me engano, em dezembro, houve uma primeira parcela, ele foi pago em 3 parcelas. A segunda parcela foi paga em fevereiro e a terceira em março. Pelo menos é o que constava porque aquilo ali tem um empenho, enfim. Era o que constava dentro do processo. A gente tem umas questões que a gente acompanha. Então, a primeira solicitação foi para ser com recurso próprio, depois foi utilizado parte do Fundeb, exatamente como está descrito ali. E aí, essas parcelas foram pagas e foram concluídos o pagamento, salvo engano, em março de 2022. E aí, quando a conclusão chegou para o Conselho para aprovar a forma do pagamento. A primeira coisa que a gente detectou, o Flávio, na época, deixou isso muito bem registrado na ata de abril, e eu acho que eu fiz a substituição dele, acho que logo em maio ou junho, foi quando ele sofreu esse acidente, e a gente deu continuidade nisso. Daquele momento, a gente já conversava sobre isso dentro do Conselho de Educação, porque tinha umas questões de rubricas específicas que estavam lá sendo definidas para o pagamento, que a gente discordava. Por quê? A regra pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para a utilização do Fundeb, ela tem que ser exclusiva. Ou você compra o patrimônio exclusivamente com o Fundeb, ou você não pode comprar. Você não pode comprar bem imóvel com parcialidade do recurso. Por quê? Porque a natureza do recurso do Fundeb é de manutenção e desenvolvimento da educação. E esse patrimônio precisa permanecer exclusivamente na educação a vida inteira. Eu não posso mudar essa natureza. Tem que ser com o dinheiro, se usar o dinheiro do Fundeb... Tem que ser 100%. Tem que ser 100%, tem que porque ser. Não pode ter mais nada ali, pertence à educação. Exatamente. Não tem como compartilhar um patrimônio da educação quando você adquire com recurso do Fundeb. Eu não sabia disso. Se adquirisse com recurso próprio, porque tem uma complementação de recurso próprio da Prefeitura para atingir o mínimo constitucional, não tem problema. Você pode ter diversas outras questões ali dentro. Quando você utiliza a verba do Fundeb, ela tem um regramento muito próprio, muito específico, artigo 70 e 71 da LDB, você não pode compartilhar o patrimônio. E nem pode mudar a natureza depois de determinado tempo. Eu, particularmente, uma avaliação minha, eu não compraria nenhum imóvel com verba do Fundeb. Porque a sociedade ela é muito fluida. Então, por exemplo, eu compro uma casa,
com recurso do Fundeb para fazer uma creche. Aí, dependendo da movimentação social, aquela comunidade esvaziou. E aí eu precisaria dali de um posto de saúde naquele momento, porque tem mais gente idosa ali do que criança pequena. Não pode. Não posso desconfigurar a natureza daquele imóvel, porque ele foi comprado com recurso do Fundeb. Eu não posso ceder para a saúde, como quando é feito com aquisição de recurso próprio, eu posso fazer. Então, esse regramento agarra muito, né, a questão patrimonial da educação. Então, a regra do Fundeb para aquisição de patrimônio permanente, ela é bem e não está errado, específica. Não, tá? Não, assim, mas... Eu até concordo com isso. Não, com certeza. O legislador teve muita inteligência em definir dessa forma, mas para essa questão de fluidez da sociedade, talvez patrimônios imóveis não seriam ideais para serem comprados com recursos do Fundeb, por conta, das vezes, da necessidade de modificar. Eu gastaria o capital que tem do Fundeb com equipamento de aparelhamento de escolas, né? Reformando escolas. O patrimônio de capital, você tem que comprar bens. Então, eu compraria bens para as escolas, climatizaria as escolas com recursos que são de grande durabilidade. Tem outras finalidades que você pode usar o recurso. Mas, enfim, foi adotado dessa forma. E quando a gente começou a observar, depois da quitação, o imóvel já tinha sido quitado e não tinha sido apresentado nem a quitação de IPTU e nem a quitação da prenotação que tinha dentro do RGI, que a gente que levantou essa lebre na época. O Flávio levou para a plenária antes de se acidentar e a gente continuou acompanhando isso. E aí foi só nesse momento que o procurador se despertou para essa informação. O parecer que ele dá em 22, início de 22 ou final de 21, agora de cabeça não vou lembrar, mas foi mais ou menos nessa data, ele diz que analisou minuciosamente os documentos do processo e que a compra era algo que poderia ser feito, sem problema nenhum. Ele não orientou juridicamente a secretária que precisaria ter juntado na documentação a quitação da prenotação que estava ativa. Ele não orientou a secretária que aquele imóvel havia uma dívida bancária como garantia. O patrimônio era garantia. Estava numa dívida, né? A verdade é o seguinte: existe uma hipoteca, uma alienação fiduciária, o nome correto que está na matrícula, que levantou um capital para a empresa. Porque esse é um imóvel que está em nome de uma empresa. E que a garantia do pagamento desse empréstimo era o imóvel na ausência do pagamento financeiro das parcelas, que são acho que 72 parcelas, alguma coisa assim. E na época da aquisição, essa dívida estava ativa na matrícula. Você tinha um prazo de acho que a quitação plena da se daria em 2029, alguma coisa assim. Eu não vou poder afirmar isso porque eu não lembro. E isso não foi recomendado no parecer que tem do procurador. Eu sei porque eu tive acesso a esse processo e ele também é público. Se qualquer cidadão for lá no balcão e pedir esclarecimento sobre esse processo, a lei de acesso à informação permite que qualquer cidadão tenha acesso a esse tipo de processo, porque é um dinheiro público que está sendo usado. E aí a gente foi levantando essas questões, a gente identificou, depois da quitação, que havia uma dívida, se eu não me engano, de mais de R$70 mil em IPTU, que foi paga, porque a gente solicitou o pagamento, os comprovantes de pagamento, e acho que é uma senhora chamada Sueli que fez as quitações. E essa questão dessa prenotação, nada foi falado. A não ser um servidor dentro dos autos, tem um pequeno pedaço no processo, que ele sinaliza, depois de tudo já analisado, tudo pago, tudo feito, caso, bem dizer, encerrado, que um determinado servidor de carreira, porque tem matrícula lá, diz assim: há uma hipoteca no imóvel. Ponto. Então, assim, ninguém pode dizer que não sabia da existência daquilo ali. Não houve o zelo necessário com os recursos financeiros para cobrar do credor a apresentação da quitação. Isso deveria acontecer antes do pagamento da última parcela, porque a última parcela teria ainda um fôlego financeiro para fazer essa quitação, porque é um valor volumoso. E digo mais, hoje a prefeitura precisa devolver para o fundo o valor que foi utilizado, porque foi utilizado de forma irregular. 2 milhões e 400. Ele precisa regressar para o fundo. Devolver. Precisa regressar para o fundo. Amanda, e a escritura? Só pode ser registrada a partir da quitação da prenotação. Por isso que não foi registrado até o presente momento. Isso é regra cartorária. Quer dizer, isso está rolando. Qualquer comprador de imóvel sabe que vai a um cartório para verificar, quando ele pede a certidão de ter, ele tem noção de que ele precisa dar baixa em todas as prenotações que tem no registro de imóveis para adquirir a propriedade plena. Quer dizer, isso está rolando há tanto tempo e até agora não tem a escritura. Não tem escritura. A certidão recente que pede, dentro do processo, o leilão do imóvel, apresenta o imóvel livre, desimpedido de qualquer outra. Não houve nem prenotação da prefeitura de aquisição do patrimônio.
A pergunta agora até no teu caso, que você é advogada também. Quem vai responder por isso tudo? A secretária? Hélio, alguns desdobramentos podem ser dados nesse procedimento. Por quê? Assim, o que a gente percebe, muito superficial, a gente precisa entender, né, os pormenores dos processos, e é uma análise muito precoce, se eu der qualquer definição, mas a gente precisa analisar isso. Mas, assim, de pronto, a gente percebe que houve uma falta de observação do procurador, né, a não sinalizar aquilo ali no seu parecer. O parecer dele não fala em momento algum, que é o parecer que orienta a secretária, né, a fazer a vinculação do pagamento, que é uma prenotação ativa. Ela não é detentora do saber do direito. Para isso, a Procuradoria orienta o município. O procurador presta serviço ao município. Ele tem que resguardar o erário de equívocos. E me parece que houve uma negligência, uma inobservância da Procuradoria em não citar isso no seu parecer. Você assina aqui. A secretária fez também, participa disso, inocente ou culposamente, não posso definir, mas ela também participa solidariamente da responsabilidade, porque ela é ordenadora de despesa. O prefeito também participa porque ele foi quem autorizou aquilo ali, com a orientação do procurador, autorizou a fazer a questão da posse do imóvel, né, da aquisição. E o proprietário também, me parece, agir um tanto quanto de má fé, porque ele é detentor, né, da dívida. Ele sabe que quando ele fez em nome da empresa uma dívida, ele tinha uma dívida a pagar antes de fazer a venda do patrimônio. Tinha que saber que iria existir, ia acontecer um leilão no futuro. Porque não houve quitação de um crédito que ele adquiriu. Então ele tem ciência da aquisição. Obviamente iria para leilão. Sim, porque alguém tem que pagar a dívida. O banco não pode ficar no prejuízo. E aí o imóvel pode sair de 6,5 milhões para um valor mais voluptuoso para o erário. No final das contas também. Isso também é uma possibilidade do erário ter que arcar. Porque quem vai garantir que esse credor vai ser achado, que esse credor vai cumprir com a obrigação dele, uma vez que ele já era para ter feito isso lá em março de 22, quando ele recebeu plenamente os valores do imóvel. E tinha ciência dessa prenotação, porque foi adquirida por ele, que era o responsável da empresa. E aquele caso dos 6 bilhões e 200, que ela aceitaria 6 milhões e 200 e foi pago 6,500, que aí a secretária não sabia? Aquilo tem uma interpretação, eu acho que um pouco equivocada, porque dentro dos autos eu não me lembro de ter tido algum tipo de aceite da proprietária com esse valor menor. Não achei esse documento no processo, mas eu tenho um processo parcial. A gente não conseguiu a cópia ainda integral do processo após junho de 2022, que a gente já solicitou isso. Tanto esse processo quanto os outros processos de aquisição de patrimônio, porque aí o Conselho Municipal de Educação participa da fiscalização do uso dos recursos das verbas próprias, que já não é matéria do Fundeb, do CACS Fundeb. Então, a gente já solicitou muitas questões. Uma coisa que eu observei ontem na sessão, que acho que Fidel pediu de esclarecimento, né? Eu ia te perguntar se você já está acompanhando. Sobre isso. Não, a gente acompanha. Isso aí eu assisto todas as sessões da Câmara desde sempre. E também não, mas acompanho você, Amanda, mas a Amanda vereadora... Não, ainda não, que eu não tomei posse, não, né? Sim, então... deixa eu completar. Nesse caso específico, você está acompanhando, né? Sim, mas eu acompanho, como eu te falo, por conselho, não pela vereança ainda. E aí eu acho que o pedido de esclarecimento foi feito à gestão e vai receber, mas acho que em paralelo caberia um pedido de esclarecimento ao conselho também, o CACS Fundeb, que ele tem outros elementos lá que fazem parte do processo. Gilberto, bota para mim, por favor, o vereador Paulinho, na hora que ele lê o pedido, só para a professora Amanda vai analisar o pedido, que é o pedido do Fidel, mas é o Paulinho que estava na secretariando, ele lê ali o pedido. Requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal de Teresópolis os seguintes pedidos de informação. 1. A relação dos imóveis adquiridos a partir de 7 de julho de 2018 até a presente data, informando matrícula e endereço dos imóveis, bem como cópia dos processos administrativos de aquisição. 2. A relação dos imóveis adquiridos, informar quais as secretarias foram responsáveis pelo processo de aquisição dos imóveis, qual a origem do recurso utilizados, bem como destinação de cada imóvel. 3. Informar se existem imóveis em processo de aquisição
e por parte de qual secretaria qual verba será utilizada, bem como seja encaminhado todo o processo para finalização da compra. 4. Cópia de inteiro teor de todos os processos administrativos de pagamento das aquisições realizadas a partir de 7 de julho de 2018 até a presente data. 5. Informar se houve participação de empresas de corretagem e pagamento de comissão em relação aos imóveis adquiridos pela Prefeitura. 6. Apresentar certidões de ônus reais de todos os imóveis adquiridos. Sala das Sessões, 26/11/2024. O vereador é Fidel Faria. Esse foi o pedido de informações aí do Fidel, né? Inclusive sobre outros imóveis, né? Que também foram adquiridos pela educação. Foi o que eu estava falando com você antes. Exatamente. A gente fez esse pedido já também, a gente ainda não conseguiu receber. O que é importante falar também, Hélio, nesse cenário todo, assim, que pé que nós estamos, é que naturalmente no processo que o banco move em face do credor, a Prefeitura precisava entrar com embargo de terceiro, porque é uma ação de execução, é uma ação mais rápida, né? E a Prefeitura, com certeza, também conseguiria se eliminar pela questão de ter havido uma compra. Então, assim, é natural isso aí, quando eu vi hoje, eu entendi isso. Isso é natural que aconteça, né? Faz parte também da ação da Procuradoria resguardar o patrimônio, como eu falei agora há pouco. Então, assim, isso vai virar, de fato, um processo que vai levar um pouquinho mais de tempo. O banco vai ter o seu crédito feito em algum momento. Agora, a discussão que vai se desencadear em torno desse processo hoje ativo, né, onde o Bradesco é o credor, a Pruma é o réu, e agora o município entra como terceiro, tem que ver quem é que vai pagar isso. Porque 6 milhões e meio já foram. Já foi pago. Isso aí já foi pago em 2022. Isso já está pago. O credor recebeu e, particularmente, dentro do termo jurídico, né, não agiu de boa fé, porque ele tinha esse crédito que ele devia ao banco, era ciente, porque foi ele o contratante, e mesmo tendo em mãos valor disponível para fazer a quitação, não pagou. O que também agregou o valor devedor ao tempo, maior volume, porque os juros vão se acrescendo. Sim. Por conta disso. E na época da desapropriação não havia nenhum vínculo de responsabilidade da Prefeitura fazer a quitação. Isso não foi falado em momento nenhum no processo. Porque se houvesse a Prefeitura tomado para si, né, o crédito para fazer a quitação e fazer a transferência do patrimônio, ela já teria pago isso antes de entregar ao credor, ao vendedor, né, do imóvel, os 6 milhões e meio. Entregaria o valor menos a dívida ali que foi correspondente. Por isso que eu lhe falo, houve uma inobservância da administração, na figura do procurador, do prefeito, da secretária, enfim, a gente não vai saber agora dizer exatamente de quem não observou isso, porque houve uma quitação antes de haver as comprovações de não haver dívidas junto ao patrimônio. Porque os recursos de IPTU, que é um controle da Prefeitura, só foram quitados depois da quitação plena do imóvel. Simplificando e resumindo, se você vai comprar um carro que não seja zero, né? Um carro já rodando, primeiro você tem que saber se esse carro tem multa. Qualquer patrimônio que você vai adquirir, você tem que saber a vida pretérita. Eu perguntei, eu falei do carro que é mais simples. Sim. Você vai comprar um carro, eu quero saber, o carro tem multa? Sim, não tem multa. Pago, então o IPVA está pago. Então tem dívidas que a gente chama de próprio terreno. Né, que elas são vinculadas àquele patrimônio. Então, ela vai estar sempre aquele patrimônio. Você precisa fazer a quitação daquela dívida, daquele patrimônio, para que ele fique livre e desimpedido para fazer a transmissão de propriedade. Você vê que imbróglio, né? E, como a Amanda falou, isso só vai ser decidido na justiça. Isso vai levar um tempo, né? Sim. É uma ação curta, ação geralmente de execução, quando você já tem uma dívida creditícia, ela tem ali todos... Não se discute a natureza daquilo ali. Existe uma dívida, ela tem que ser paga. É isso, é um processo mais rápido. Por quê? O Bradesco também não vai ficar quieto agora. O Bradesco também vai agir. Ele tem que receber. Ele é uma entidade financeira que tem um crédito a receber. Agora, quem vai pagar esse crédito? Da forma de boa fé, juridicamente falando, a Pruma já deveria ter quitado isso quando recebeu o valor voluptuoso da venda.
Ela deveria ter quitado, apresentava à prefeitura, está aqui a quitação, está tudo certo, o imóvel está livre e desimpedido, você leva a baixa da dívida fiduciária, igual o veículo. Quando você financia, dando o mesmo exemplo, a propriedade é do banco, o banco financiou. Quando você acaba de pagar o banco, você pega a baixa de alienação e vai lá e registra para o seu nome. O imóvel é a mesma coisa quando tem alienação fiduciária. Você pega a baixa da alienação, a quitação plena, leva junto com os comprovantes de pagamento e vai ao cartório e faz o registro da propriedade. Por que não foi feito o registro até hoje? Porque não tem a baixa da alienação. Perfeito. 100 mil reais chegando em Teresópolis. Graças a Deus. Verba que você conseguiu. Isso. Para onde vai esse dinheiro? Vai para educação especial. Tia Ju é uma parceirona que, assim, a política, né? A deputada Tia Ju, poxa, foi uma criatura que Deus colocou na minha vida e me abençoou muito. Ela é uma super parceira, uma mulher de palavra, uma mulher de fibra. Você vê a história dela, né, política, é sensacional. Ela está no 3º mandato. Hoje é 2ª vice-presidente da Alerj, lá na Câmara dos Deputados. Se ela puder vir a Teresópolis, traz aqui no programa. Vai vir, ela vem sempre. Ela é figura aqui já, ela vem sempre. Ela conhece bem essas questões pormenorizadas do município. E vai ser um prazer trazê-la aqui na sua casa. Vou ajustar essa agenda com ela para frente. E ela muito pontualmente, ela até tinha pensado em destinar mais recursos, mas nós tivemos um problema com a gestão atual para fazer um convênio. Nós fizemos um convênio no último dia para que a Alerj pudesse enviar, né, via convênio para o município. E aí ela reduziu um pouco o valor, que ela ficou insegura de perder o recurso. Mas a gente tem aí uma promessa de para 2026. Sim, o ano que vem está aí. Ela vai dar mais recursos para a gente aí, assim que ela puder. Nós podemos, assim, investir melhor na educação. A gente entende que dentro do volume de recursos da educação é um valor que vai somar. Mas a gente tem condições de trazer maiores valores para a gente trabalhar. E a educação especial, hoje ainda é um grande imbróglio dentro também da educação, a questão da formação das pessoas que estão com os alunos especiais. Então, a gente precisa também olhar para essas crianças, olhar para esses cuidadores e dar melhor qualidade no trabalho de todo mundo. Bom, falta o diploma, mas com certeza virá dia 19. Vereadora, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição, se eu puder ser útil em alguma coisa. Sempre. A gente está junto. Muito obrigado. Gente, vamos para o comercial, o assunto não termina aqui. Eu estou esperando aí a chegada do Vanderlei, que a matéria foi dele hoje no Jornal Diário, e trazendo mais uma vez, em cima desta bomba, trazendo mais complementos e argumentos em cima disso aí. Agora, uma liminar que o governo conseguiu, que seria natural isso aí. Eu vejo isso aí com naturalidade, conseguir essa liminar para evitar o leilão que aconteceria no dia 4. A gente vai para o comercial e voltamos já.